Hoje estamos começando mais um episódio do nosso Infra Podcast, diretamente aqui do primeiro Infra Road Brasil, que está sendo realizado aqui em Curitiba. Hoje eu tenho um convidado muito especial, professor Breno Salgado Barra, da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus Joinville, né, professor? Perfeito. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Eu fico muito feliz, né, de estar presente aqui no evento, convidado por vocês, né, do IPOS principalmente, onde a gente já faz uma parceria muito boa, né, em relação à questão da docência dos módulos, né, para a formação das pessoas. E me deixa muito feliz que o IPOS teve a iniciativa de realizar esse evento, InfraRoad, né, e que possa fazer um match, né, entre o pessoal da academia e da indústria, para que a gente possa trocar conhecimentos. E espero que não pare por aí, né? Que continue cada vez mais com outras edições e que a gente possa sempre estar contribuindo com vocês aí. Com certeza, ano que vem a gente vai estar dando continuidade, segundo evento, e o professor já está mais que convidado aí para a segunda edição. Fico feliz. Mas, professor, conta pra gente daqui a pouquinho, você vai dar uma palestra aqui, qual que vai ser o tema, o que que o senhor vai abordar nessa palestra aí? Ah, perfeito. Então a palestra ela vai girar em torno, basicamente, tá, de conceitos importantes, né, sobre a mecânica dos pavimentos, o que de fato ocorre no campo quando o pavimento é solicitado a uma carga dinâmica, não é projetado para cargas estáticas, apesar de que na hora em que muitas pessoas projetam, acaba levando em conta a carga estacionária. E quando você leva isso para uma condição analítica de dimensionamento a uma carga dinâmica, que é o de fato acontece no campo, muitas coisas alteram. Muitas coisas mudam do que tradicionalmente vem sendo feito. Então, um pouco desses insights que eu venho trazer hoje, tá? E de quanto esses parâmetros, que levam em conta as condições mais realistas de que ocorrem na prática, aliado aos ensaios corretamente executados, influenciam dentro de uma rotina de dimensionamento. Então, não se vai tratar basicamente de um método de dimensionamento hoje. Vão ser citados alguns exemplos, né, até em comparações entre alguns métodos, como o próprio Medina, que está em voga agora, a discussão sobre ele no Brasil. Tem a versão 2.0 agora, né, que andou calibrando novamente a função de transferência. Tem o método da ASTO, né, que engloba muito do arcabouço superpave de formulação, e o método francês. Então, esses três métodos são os métodos mais propalados no Brasil, mais estudados, mas cada um deles tem as suas particularidades. Então, aonde esses parâmetros mecânicos que acontecem de fato no pavimento influenciam dentro de uma análise adequada em laboratório que vão redundar num bom dimensionamento. E, professor, então o senhor falou que esse cuidado na execução dos parâmetros, dos ensaios, é fundamental para ter um correto dimensionamento, né? Com E certeza, sem aonde que o dúvida. pessoal tá pecando aí? Geralmente, o que acontece? A gente tem uma formação acadêmica no Brasil, na graduação nossa, que ainda é muito pouco profunda do ponto de vista da mecânica dos pavimentos. Se ensina basicamente as metodologias que já são aplicadas no Brasil, mas sem um senso crítico, sem você abordar além daquela condição que está no manual de pavimentação ou nas normas brasileiras. Isso acaba engessando a formação dos nossos engenheiros em não enxergar além dessas possibilidades. Então, quando você traz para dentro de um conhecimento de engenharia situações que ocorrem de fato na prática, como é que isso aí influencia nos parâmetros de análise de ensaios, que elas têm que tentar reproduzir o máximo possível do que acontece em campo. É a famosa busca do fator campo-laboratório. Se você projeta para algo que de fato não se reproduz exatamente daquela maneira ou muito próximo do que acontece na prática, a engenharia ela começa a ficar fantasiosa. Você começa a projetar para o acaso, para uma coisa que você está supondo que vai acontecer e que não de fato vai acontecer naquela condição prática de solicitação. Então, onde está o pecar da coisa? Está na falta de um aprofundamento maior no ensino da engenharia, das condições críticas de trabalho, aplicadas à mecânica do pavimento, como de fato ela acontece em campo, na escolha dos ensaios. Nós estamos com ensaios muito obsoletos hoje do nosso arcabouço normativo. A gente precisa melhorar isso cada vez mais. A gente vê que, claro, as concessionárias, por terem um pouco mais de liberdade na condição dos seus contratos, conseguem, né, trabalhar com equipamentos tecnológicos, conseguem ter acesso a softwares, a outros tipos de metodologia, mas o nosso parâmetro oficial Brasil principal
ele ainda está caminhando muito a passos pequenos. A gente precisa melhorar a compreensão física do pavimento e mecânica para poder escolher ensaios mais adequados e dimensionar de maneira mais correta. Nesse caso, por exemplo, professor, só dar um exemplo, o índice suporte Califórnia. Esse aí é um dos exemplos clássicos que eu até em sala de aula eu menciono, né? Então, quando você está projetando para um CBR, por exemplo, o ISC no caso, né? O que acontece? A compactação do material já começa daí o problema. Você compacta por impacto, com soquete, seja ele automático ou mecanizado, ou manual. Totalmente diferente do que vai ser no campo. Exato, Né? no campo você tem a participação dos rolos compactadores, seja pé de carneiro, seja o rolo liso. o liso ou o rolo de pneus também. Então isso tudo vai fazer com que, primeiro de tudo, a solicitação que está acontecendo em laboratório, ela não é compatível com o que acontece em campo. Vai ser um grau de compactação no laboratório muito maior do que o real. Né? Exato. A derivação disso é, você tem problemas de alteração até granulométricas do material, principalmente quando o material é granular. Quando é fino coesivo, você tem alterações, mas elas são um pouco menos intensas do que no material granular. Isso altera a densidade, a relação de umidade ótima, porque altera a granulometria. Quanto mais fino o material fica, mais aumenta a superfície específica, mais água ele vai precisar. E aí, com isso, você vai ao campo, executa de uma maneira completamente diferente, com uma energia completamente distinta. E aí começam os problemas que a gente vê em termos de fiscalização, muitas das vezes. Que a camada não atinge o grau de compactação desejado, entendeu? E para você... Aí fica aquela briga do fiscal com o laboratório. O problema não é nem de um nem de outro. É da metodologia. Exatamente. É onde o cara está baseado no ensaio que é normatizado. E o outro na condição que foi executada de campo. Na hora de você fazer a medida ou com frasco de areia ou com densímetro nuclear, que seja, vai dar diferença do que está acontecendo em laboratório. Isso é uma coisa óbvia. Não há um plano de rolagem hoje aplicado a um ensaio de compactação normatizado no Brasil. Diferente do que acontece na França, por exemplo. Quando você compacta os materiais, já existe, né, uma máquina eletropneumática que permite a aplicação de rolo de pneu e rolo chapa com um plano de rolagem já estabelecido com base em relação campo-laboratório que te permite fazer uma compactação mais adequada dos materiais. E a gente tem algum equipamento desse no Brasil, professor? Sim, em alguns locais, tá? Inclusive lá em Joinville, né, na UFSC, a gente possui esse equipamento. Florianópolis também possui essa máquina. A USP, né, a professora Lied, em São Paulo. E se não me falha a memória, também é o FRJ na COP, lá com a professora Laura, que já não é mais ela, hoje é o Tiago que está lá hoje, né? Mas para um país do nosso tamanho é muito pouco. Muito pouco. A nossa infraestrutura técnica de laboratório ainda é muito obsoleta na maior parte dos casos. A gente tem muitos bons centros pontuais tecnológicos, mas em nível de rede laboratorial, a gente está muito abaixo do que deveria estar ainda. E a gente tem muitos poucos dados de ensaios, né, professor? Tipo, vai aplicar o método Medina, mas não tem onde fazer os ensaios, né? Exato, problemas, exato. né? Inclusive, o método Medina é uma das coisas mais, como é que a gente pode dizer? Não digo inovadoras porque não seria o caso, mas uma das coisas mais de virada de chave que aconteceram com o ingresso do Medina é que toda a parte geotécnica, né, tanto de módulo de resiliência quanto a parte de deformação permanente, ela está ligada a ensaios triaxiais dinâmicos. E hoje, quem é que tem uma máquina triaxial dinâmica a todo momento para fazer ensaio? Quase ninguém. Se você for rodar os laboratórios por aí Brasil afora, muito pouca gente tem isso. Até mesmo as universidades, nem todas têm. Então já começa uma limitação de disponibilidade de equipamento. A outra é do conhecimento do que aquele equipamento te entrega. Teria que ter uma formação de como utilizar o equipamento, como... Tá faltando essa formação, então. Há uma formação, isso é uma coisa que inclusive existia antigamente, os ensinos mais técnicos para as pessoas de laboratório, que isso é uma foram coisa extintas. Que muito ruim, papai, que hoje em dia ninguém mais quer ser técnico, todo mundo quer ser engenheiro, e ficou faltando essa lacuna que o engenheiro não quer preencher e tá faltando no mercado. Falta né, mão de obra. Isso a gente sente na pele também no meio acadêmico, porque as pessoas elas estão querendo cada vez mais chegar no topo da carreira, mas sem ter o conhecimento principal dos fenômenos, das nuances que geram aqueles materiais. E aí você fica com uma falta de mão de obra qualificada. E isso atinge não só a parte laboratorial, como a parte de campo. Eu já tive em obra que o roleiro, há uma semana antes de ser contratado para a obra, era porteiro de prédio e nunca tinha visto um rolo na vida. Mas aprendeu em uma semana de treino a mexer na máquina e estava rolando uma estrada.
Então, Não tem como dar certo, né? não tem como dar certo. Então, a gente está com uma falta de conhecimento de mão de obra e com pouca mão de obra, que é pior de tudo. Pouca qualidade e pouca quantidade. E hoje em dia a gente vê, tem grandes construtoras e tudo mais, que patroleiro tá ganhando 30 mil reais, muito mais que engenheiro, porque é aquele que realmente tem experiência e consegue entregar uma produtividade grande, né? Exatamente. Só que o patroleiro ele pode ser um exímio aplicador da máquina. A questão é, ele está sabendo por que, que ele está fazendo cada coisa que ele está operando ali? Por que, que ele tem que cortar determinado tipo de quantidade de material? Por que, que ele tem que fazer uma plana numa condição de uma declividade qualquer ali? Então ele sabe o que de fato ele está fazendo. Isso é uma das coisas críticas que eu bato há muito tempo. Está faltando você ensinar de fato os operadores de máquinas. Muita gente está operando máquina sem saber o que está fazendo. Simplesmente dizem para ele o que ele tem que fazer, ele vai lá e passa de um lado e para o outro, mas ele não está entendendo o que faz. Sem entender o projeto como um todo, quais as características, o porquê que ele O está fazendo. porquê que ele está fazendo aquilo. E quando ele passa a não entender o que ele está fazendo, é um grande problema, porque ele perde o compromisso com a entrega que ele está tendo. E com a qualidade também, né? Que é a consequência de tudo. Então, se eu estou trabalhando para uma coisa que eu não sei para que serve, eu não sei até que ponto eu tenho que trabalhar de maneira qualitativa para que aquilo possa acontecer. Eu estou trabalhando para algo que estão me dizendo que é assim que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Fica um acaso. E a qualidade realmente fica muito prejudicada nesse sentido. Professor, a gente estava falando sobre projeto, mas se no projeto a gente já tem problema, imagina no controle tecnológico das obras, né? Muito mais ainda, né? E muito dessa questão do controle tecnológico vem que não só apenas a mão de obra está mal treinada, como também muita gente que fiscaliza essa mão de obra não está sabendo como fiscalizar, porque também não tem um conhecimento profundo da coisa. Algo que vem me deixando muito apreensivo do que vem pela frente é o uso da tecnologia massificada com a perda do conhecimento de base das pessoas. As pessoas estão parando de ler, as pessoas estão parando de frequentar os locais de estudo, estão parando de se aprofundar e estão começando a se especializar muito em tecnologia de ponta, como inteligência artificial, equipamentos extremamente automatizados. Só que o que está por trás disso tudo? Quem bolou o algoritmo da inteligência artificial foi o homem. Quem construiu a máquina que está te dando um resultado foi o homem. Quem fez o software também foi a programação de um homem. E o que está por trás daquilo? Realmente é o que deve ser aplicado em todos os casos? Aquela teoria que está por trás daquilo vale a pena de ser utilizada? Ela tem fundamento? Qual é o fundamento? Hoje em dia as pessoas já não querem mais saber a teoria, né? Só procuram uma planilha do Excel pronta. O senhor deve conhecer, assim como eu, muitos exemplos. Uma planilha dimensionar pavimento, coloca o ISC ali, coloca as características, já sai o dimensionamento e não sabe o que está fazendo, né? Já sai o dimensionamento pronto, né? O que a gente brinca lá na prefeitura de Joinville, lá uma vez que eu estava conversando com eles, eu disse, olha, não precisa nem eu conversar com vocês. Simplesmente vocês já têm uma receita pronta. Vocês pegam ali 15 centímetros de subbase, de base, e pegam ali 5 centímetros de revestimento e acabou. Então, cadê o estudo do tráfego? Cadê as condições importantes? A geologia também, né, A professor? geologia é fundamental, a parte hidrológica. Ainda mais Joinville, que é uma cidade que ela está praticamente no nível do mar. Quando tem problema de maré alta com chuva intensa, você tem um alagamento daquela rede de drenagem que está subdimensionada. Até falando com o professor Jabor aqui hoje, que é outra pessoa que eu respeito bastante, que é da área, as pessoas estão parando de pensar. A tecnologia está começando a pensar por elas, e quando isso acontece, você perde o senso crítico. A pior coisa que pode acontecer para um profissional de engenharia é perder a sua capacidade de raciocinar. Quando alguém passa a raciocinar por ele, no caso a máquina, aí você começa a não ter mais a engenharia sendo feita como ela deve ser. Porque até mesmo a aplicação da inteligência artificial, como muita gente diz que vai ser no futuro, mas eu tenho que saber o que eu vou pedir para ela, conduzir o processo, né? Lógico, de forma alguma eu estou querendo criticar a existência da inteligência artificial. É Pra uma mim, ferramenta que ajuda, né? como foi o computador. Quando o computador surgiu também, né, ele substituiu muito a mão de obra, mas ele nunca substituiu o homem. Porque o homem precisa comandar o computador para que ele possa processar os dados. O chat GPT ou qualquer outra tecnologia ligada a uma inteligência artificial não é diferente. Ela tem os algoritmos de geração dos gênios de inteligência,
mas você precisa de um comando racional para fazer aquilo funcionar de maneira adequada e filtrar a informação. Na realidade, se for pensar de uma forma mais acadêmica, ficou até mais fácil fazer pesquisas, né? Não Em tenha termos de dúvida. artigos, selecionar artigos sobre tais assuntos, já passa uma lista ao longo do mundo inteiro. O tempo de pesquisa. E, inclusive, ele não só seleciona, como se você pedir uma explicação sobre um artigo específico, ele te dá uma resenha em menos de 30 segundos. Ou seja, você até o tempo de leitura facilitou também para que você possa entender. Mas ok, será que realmente a abordagem que ele faz, a interpretação que ele está fazendo da inteligência artificial é a mais correta de todas? Então é importante você sempre ler e ter o filtro crítico, técnico do que você está lendo. Porque tudo que está escrito é algo que está sendo gerado por um algoritmo que puxa uma série de coletânea de informações e vai te dar um texto pronto. Mas aquela abordagem, aquele entremeio de assuntos ali que estão colocados lá, eles são abordados de maneira correta? O que está tudo escrito ali é correto? Mas como é que eu vou saber se é certo ou se é errado? Só o conhecimento vai me dar essa condição. E tem algumas coisas também, né, professor? Eu tô lá no campo, lá vejo os problemas em loco, eu não vou tirar uma foto e pedir pro chat GPT dizer se tá certo ou se tá errado, né? Isso é fundamental. Eu tenho, inclusive, uma coisa que eu sempre falo nas aulas. Existe um capítulo no livro de engenharia que só a vida vai te fazer aprender, que é lidar com o imprevisto. Não existe um capítulo em qualquer livro de engenharia publicado que tem lá imprevistos. Não. Porque você tem os princípios. A engenharia você ensina por princípio. Mas no campo não vai estar o problema exatamente como está no exercício resolvido do livro. Você vai ter as nuances do campo, que vão te dar muitas variáveis de trabalhabilidade. E tudo varia em cada caso. Então, para que você use o princípio a favor de uma adaptação de um imprevisto, é só o teu conhecimento de causa. Então, engenheiro que não vai a campo, que não conhece a realidade, que não conhece os fenômenos, que não tem a base teórica da engenharia, ele não é capaz de desempenhar um bom papel na prática, porque ele não sabe o que ele está fazendo. É o engenheiro que aperta um botão muitas vezes, né? Ou um digitador, né? Ou o famoso digitador, né? É essa a questão. Você não pode ficar refém da tecnologia. Você tem que usar a tecnologia ao teu favor. Uma das coisas que eu tenho percebido hoje também, professor, é que o engenheiro hoje está caminhando mais para ser um administrador de contratos e está deixando a parte técnica de lado. Como é que vocês estão vendo isso pelo lado da academia? Estão vendo? Existe essa preocupação já? Isso, por um lado, ajuda, mas por outro também vai atrapalhar. Da que maneira ele vai ajudar? Se ele for uma pessoa que de fato ele tenha um bom senso de gestão, que ele saiba comandar as equipes, saber dar as ordens corretas, saber motivar aquele pessoal dentro de um propósito, ou de uma obra, ou de uma pesquisa, qualquer coisa do tipo, ajuda bastante. Mas até para que o gestor possa fazer isso bem feito, ele tem que ter conhecimento de causa. Você só pode comandar uma equipe em qualquer situação de engenharia, seja academicamente ou na prática da engenharia, se você sabe do que você está falando. Esse é o primeiro ponto. O lado que prejudica, qual é? É que você vai ter cada vez mais falta de mão de obra qualificada para atuar e para projetar. Porque se você só quer ser gestor, você só quer comandar a equipe. Mas e o pessoal que executa? Cadê a turma que executa? A engenharia não se faz de estalar dedos. Você tem que ter equipes em campo. E equipe qualificada, que entenda da técnica. Então, se você passa a formar uma turma daqui para frente só para fazer processo de gestão, você está perdendo o braço técnico da engenharia, que é fundamental. E as pessoas precisam voltar a gostar de estudar. As nossas gerações mais anteriores eram gerações que adoravam estudar, sentavam para estudar, discutiam os assuntos técnicos, iam a fundo no conhecimento. Isso está se perdendo. Eu confesso, professor, que eu estou assustado, que outro dia eu vi o índice candidato vaga para engenharia na universidade. Na minha época, na federal, era 15, 20. Agora está bem baixo, né? As pessoas Muito. estão... Muito baixo, justamente pelo que você comentou ainda agora. A profissão de engenharia, ela exige conhecimento, mas conhecimento técnico profundo. E para isso exige que você sente, que você estude, que Uma você... dedicação, né? Dedicação, exatamente, a palavra é essa, dedicação.
E hoje o mundo está cada vez mais acelerado. As gerações atuais estão muito aceleradas. E elas estão tendo uma enxurrada de tecnologia cada vez mais rápidas no conhecimento delas, que estão desviando elas do caminho da busca pelo conhecimento. Elas querem já tudo pronto. Querem tudo entregue. Como se a vida fosse um produto que você compra pelo Mercado Livre ou que você aponta por qualquer outra coisa de trabalho ali. E chega na tua mão pronto e está lá e a tua vida está resolvida. Na prática não é assim. Na prática você tem que conhecer para poder fazer. E há uma dissociação muito grande disso que a gente vê quando o aluno ou o profissional ele é apertado para ter conhecimento, ele é exigido para isso. Muitas das vezes ele desiste do propósito ou ele vai buscar uma outra formação que não exija tanto da capacidade técnica dele. É o que tem acontecido. Hoje em dia as pessoas querem ser youtubers, né? Querem algo mais fácil, né? Foi justamente o que eu estava querendo dizer, né? Essa turma que faz aí o seu trabalho, tem as suas divulgações, tem seus propósitos aí particulares, no final das contas, tecnicamente para o mundo, para melhorar as nossas técnicas de produtividade, acabam não cumprindo o seu papel. É mais um âmbito de convivência social do que científica, né? E outra coisa também, né, professor? Se tá tendo carência de entrar novos profissionais, daqui a pouco o mercado já vai sentir essa falta. Quer dizer que quem tem a qualificação vai ser muito mais valorizado, né? Exato, isso é um ponto fundamental. Quem está ligado, acordado para esse tipo de situação, vai ser um profissional diferenciado logo logo. Porque não basta você conhecer as ferramentas tecnológicas, você tem que saber como usar e o porquê que você está usando, o que ela te dá como resultado. E pelo caminho que a sociedade está trilhando hoje, é um caminho só de absorver a informação e não de entender e criticar a informação. Então, aqueles que estão indo pelo caminho de compreender, de saber o que estão fazendo, como fazer e por que fazer, vão ser diferenciados no futuro, porque eles vão entregar, além do conhecimento tecnológico, o conhecimento técnico, crítico e científico. Isso vai ser fundamental. Professor, nossos alunos aí que estão nos vendo aí nesse momento, qual que é o conselho que você dá para eles se inserirem no mercado de trabalho, para conseguirem grandes posições e terem um futuro brilhante aí na engenharia? Aliar a tendência atual tecnológica, do todo o conhecimento tecnológico, que isso inegavelmente ajuda, que você acelera processos, você agiliza a obtenção de informações, mas ao mesmo tempo e principalmente, jamais deixar os conceitos tradicionais de estudo. Consultar as bibliografias, as literaturas, discutir com os professores qualificados, entender o que está no entorno dessa tecnologia toda. Porque para que você possa utilizar as melhores ferramentas, agilizar o seu trabalho, entregar bons resultados, não basta você fazer bons gráficos, bons documentos formatados, quando na verdade o que importa e o que vai decidir o futuro de uma determinada aplicação de engenharia é o conteúdo, é o conhecimento que está atrás disso tudo. E só vai ter conhecimento quem estudar. E para finalizar aqui, professor, eu acho que no Brasil a gente investe muito pouco em ciência e eu vejo o professor assim como muitos outros professores que vêm desenvolvendo, pesquisando no Brasil são verdadeiros guerreiros. Conta um pouco pra gente o que que vocês estão pesquisando lá. Ninguém fala, a gente queria saber aí até para motivar mais as pessoas. Essa questão que você comentou é importante do ponto de vista Brasil. O Brasil é um país que tem um potencial gigante e todo mundo sabe disso. O problema todo é que o Brasil tem que deixar de ser o país do futuro, que a gente ouve isso desde que é criança, entendeu? E começar a ser o país do presente e de fato do futuro. Como é que isso funciona? A primeira coisa que tem que ser feita. Os países desenvolvidos, para chegarem aonde chegaram hoje, investiram em educação, em tecnologia e pesquisa. Um exemplo é a Coreia do Sul, né? China. Ambos os países que a gente citou agora aqui, Coreia do Sul e China, na década de 80, eram menos desenvolvidos que o Brasil. Tem até um dado que, se eu não me engano, até o ano de 2002, 2003, a China não tinha 1 quilômetro de trem de alta velocidade.
Hoje ela tem 5 vezes mais do que a soma de todos os trens de alta velocidade Exatamente, do mundo. exatamente. E como é que a China acordou? Como é que foi importante isso? Ela percebeu um ativo que o Brasil também tem, não tanto quanto eles, são os mais populosos do mundo, né? Na briga com a Índia para isso, né? Mas pessoas. O Brasil peca demais em vários fatores, entre eles, a ciência não é uma política de Estado do Brasil. O governo federal brasileiro ele não coloca na sua plataforma de desenvolvimento do país a política científica. E também é uma questão cultural, né? Você fala, fulano de tal é cientista. Em qualquer outro país é um sinônimo de orgulho, de Engraçado, deve ser outra coisa interessante, né? Quando você diz que você é da parte da ciência, que você é professor, que você dá aula na universidade, pesquisador, né? pesquisador, o pessoal pergunta, tá, mas você trabalha? Verdade. Entendeu? Como se o cara não fizesse nada nesse tipo de trabalho, entendeu? Como se não fosse um trabalho, fosse um hobby, uma diversão. E é isso que eu estou querendo dizer. Mas essa cultura vem muito do próprio país não colocar como uma política de Estado o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Quando você vai ver o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, ele é muito baixo comparado com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com esses países todos aí, com países da Europa, Alemanha, França e por aí vai, com a Inglaterra. Então eles têm noção de que para serem países diferenciados e à frente do tempo, são as pessoas com conhecimento tecnológico e de ponta que vão desenvolver isso. E o Brasil não acordou para isso ainda. O Brasil é um dos maiores exportadores de cérebros do mundo. A gente forma as pessoas, prepara elas para alavancarem o Brasil, mas quando elas percebem que não tem a oportunidade, que o país não reconhece esse trabalho, pelo que você falou, é cultural, elas vão embora. Quantos alunos de muito boa qualidade que podiam estar integrando minha equipe de trabalho hoje, alavancando mais ainda nossos trabalhos, já não foram embora para a França, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, porque viram que aqui eles iam marcar esse passo. O investimento é muito baixo. Às vezes até, professor, o aluno quer trabalhar, não tem nem equipamento, né, professor? Não tem equipamento, quando tem, às vezes está quebrado, o conserto demora, falta investimento, uma série de situações. E só puxando um pouquinho do que você comentou ainda agora, o que a gente costuma fazer, né? No nosso laboratório, basicamente, a gente trabalha com pavimentação em várias vertentes. Nosso carro-chefe são as misturas asfálticas, porque nós temos um laboratório parceiro na mesma unidade nossa, do campo de Joinville, que trabalha com mecânica dos solos. Então, o nosso trabalho é basicamente desenvolver misturas asfálticas de alto desempenho e assuntos correlatos, né, que tenham essa possibilidade. Então, a gente vai desde os ensaios básicos de caracterização de materiais e da própria mistura asfáltica, até ensaios que vão de elevada monta tecnológica, né, como fadiga, módulo complexo, deformação permanente. É uma série de situações. A nossa linha de trabalho ela é muito francesa, tá? E não por um acaso, porque diante dos estudos que a gente já realizou ao longo da vida, a gente viu que é uma metodologia que tem muita consistência científica, uma relação campo-laboratório muito próxima. Então a gente costuma sempre fazer uma baliza do método francês com outros métodos para poder estar sempre atualizado no conhecimento. Na parte acadêmica, a gente lida com o ensino nos vários níveis, né? Graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado também, formando essa equipe toda aí para dar atenção para as empresas da região. A gente também presta serviços no laboratório, né? E por aí. Muito Contribuindo aí para o desenvolvimento do país, né, professor? com certeza, com todas as dificuldades que a gente já mencionou, mas contribuindo, esperando contribuir de maneira bem positiva. Bom, professor, queria te agradecer bastante por ter participado aqui conosco. Com certeza foi muito enriquecedor, foi muito proveitoso, né? E tô ansioso pela palestra aí, que com certeza eu vou assistir. Muito obrigado. Agradeço bastante pelo convite, espero que a palestra também agrade bastante aí. Obrigado. Eu que agradeço.